Então, a gente também tem esse amplo atendimento para esses imóveis na parte de administração. Mas, não, a gente já viu casos bem mais altos. Então, a pessoa vai dar um imóvel dela ou de outra pessoa para garantir ali o pagamento dos aluguéis. Então, ele faz um imóvel menor que utiliza ali só o CLCB e não o AVCB, e aí ele tem ali 40 galpões. Eu pisei, eu olhei, é aqui. E tamo lá. Começando mais um podcast Minha Casa, eu sou Cássio Rossini e Rodrigão, mais uma vez estamos aqui para falar do mercado imobiliário, hein? Hoje vamos falar de um assunto aqui que a gente nunca trouxe. Nunca trouxe. Em quantos episódios já? 180? Olha, são quase 4 anos no ar e 180 episódios e a gente nunca falou de galpões. Exatamente. Esse tipo de mercado assim é aquele que a galera ganha dinheiro e não fala nada, né? Não, esse daí o pessoal ganha fica nos bastidores, né? Ninguém tá olhando, ninguém fala muito, mas sempre tem aquela empresa ali, aquelas pessoas que estão ali com certeza ganhando muita grana, né? E hoje a gente trouxe um pessoal especialista nesse mercado ali, vai ensinar a gente ali a ganhar dinheiro com galpões, né? Como que funciona, né? Vamos Até ver. para quem é corretor, dono de imobiliária, talvez já pensou em trabalhar com esse modelo de negócio, ou também quem quer investir, né? Às vezes tem um terreno ou tem uma grana aí, acha interessante esse modelo, né? Às vezes o cara não... Às vezes é interessante ali, porque uma empresa ali, o galpão normalmente é uma empresa. A empresa não vai ficar ali pouco tempo, né? Então, Sim. às vezes é um modelo de negócio mais interessante com residencial ali, que tem trocas esporádicas, Sim. né? Vamos ver, vamos entender se esse mercado realmente vale a pena, né? Principalmente com muito e-commerce, muita coisa logística acontecendo agora, né? Com o modelo de internet, assim, que a galera quer que tudo seja entregue em um dia, né? Se demorar 2 dias, já tá atrasado já o negócio. Se tá demorando 2 dias, você nem compra. Né? Então imagino que tenha muita demanda aí para esse modelo de negócio, Vamos né? entender. Mas antes disso, a gente tem uns recadinhos, né, Rodrigão? Exatamente. Queria primeiramente agradecer ao nosso querido patrocinador, Morada AI. Então você aí que é incorporador e está querendo colocar inteligência artificial na sua empresa, a Morada tem todas as soluções ali de pré-qualificação de leads, processo comercial com inteligência artificial, que você sabe que hoje em dia quem não está fazendo isso já está para trás, né? Sim. Tem várias ferramentas já hoje, um monte de empresa que já está usando isso, e quem usa traz muita eficiência para o seu time comercial, aumenta a taxa de conversão, né? E melhor ainda, se você está com o seu corretor com dificuldade aí no preenchimento de CRM, a inteligência preenche automaticamente, né? Que é melhor ainda, né? E fora que você tem um SDR ali respondendo o seu lead 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pô... E 50 pessoas de uma vez, né? Não precisa ficar esperando. Não consegue falar, uma pessoa só consegue responder uma de cada vez, né? Exatamente. E a solução completa, na verdade, né? Eles têm soluções para pré-venda, que faz o SDR, a gente tem soluções de apoio ao corretor para trazer informações do produto, trazer o que ele precisa ali de informação da localização, do que tem de benefícios ali, e tem um pós-venda, né? Boleto, outras coisas ali, uma assistência no próprio imóvel. Então, cara, eles fizeram uma solução completa ali de atendimento através de inteligência artificial. É isso aí, os caras são bons. Se vocês querem conhecer, tem um QR Code aí na tela, vai ter na descrição também. Entre em contato com eles. Bora. E temos o nosso querido Nobox, né? Exatamente. Então, a Nobox já vai poder atender aí praticamente qualquer empresa do mercado imobiliário, né? Se você quer fazer o marketing digital da sua empresa, desde tráfego pago, conteúdo, web design, ou então você quer realizar eventos também, Podcast, treinamentos. né? Inclusive, é o que se produz o nosso, né? Então, se você precisa construir alguma experiência ali, alguma diferencial para a tua empresa, um lançamento de um produto, cara, a Nobox atende você do começo ao fim ali, qualquer coisa em relação a mídia, marketing, experiência. Então, desde um digital, eventos, equipamentos, precisa fazer um open house, eles organizam para você. Então, cara, chama eles aqui, leia o QR Code aqui, fala com o time. Se você precisa fazer alguma coisa para vender mais, chama a Nobox. Até o Felt já fez open house com a Nobox. Aí, ó, o que vocês estão esperando? Vamos deixar aqui também o link da Nobox para vocês entrarem em contato com eles. Agora, bora lá chamar nossos convidados. Faça as honras, legal. Seja muito bem-vindo ao Micasa, bem-vindos ao Micasa, na verdade, Denis e Cláudia da Galpões Almeida, né? O Denis, que ele é diretor e cuida da parte comercial, e a Cláudia, que é do jurídico. Cuida dos pepinos, né? É bem por aí mesmo, né? viu? Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia, participando desse podcast, que é muito importante para o nosso mercado hoje, né? Tanto para a nossa empresa, quanto para o mercado imobiliário de forma geral. Boa.
Eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre como é esse mercado de galpões, o que vocês fazem de fato, só para dar um geral ali, uma breve introdução sobre o modelo de negócio de vocês. Bom, o nosso modelo é um modelo bem tradicional, conhecido no mercado, mas com um foco específico. Então, hoje nós atendemos desde a parte de locação, venda e administração de bens imóveis. Somos focados nessa área de galpões, somos especializados nesse nicho e temos crescido muito nesse mercado, porque ele tem nos procurado muito. Então, é um mercado muito amplo, mas para um povo mais seleto, que procura mais específico nessa área, né? Seria isso, né? Exato. E como que vocês chegaram nesse mercado, assim? Foi algo que foi acontecendo, assim, a demanda, ou vocês olharam como uma oportunidade e decidiram focar? Por que galpões, né? Por quê? Por que galpões? Na verdade, essa foi a pergunta na época da minha própria esposa, né? Ela olhou, quando nós iniciamos todo o processo do início da empresa, começamos pela minha sogra, que já é corretora há muitos anos. Ela olhou para mim e falou assim: olha, eu vejo em você algo diferente no mercado e você precisa entrar para essa área imobiliária. E eu meio que relutei na época, né? Fiquei meio assim, eu queria algo assim que trouxesse algo mais, que tivesse uma rentabilidade fixa mensal, porque o mercado imobiliário, embora ele seja muito grande, mas para quem está iniciando, você tem aquela preocupação. Qual é a preocupação? Como que eu vou pagar as contas? Você está entendendo? Chegou o final do mês, aí você tem as responsabilidades em casa e tal. E aí a minha sogra, que é a Carmen, né? Ela falou assim: olha, você vai entrar por esse mercado e você vai ver como que vai ser. E aí eu meio que relutei no início e falei: tá, vou entrar. E aí comecei a trabalhar com ela. Começamos como autônomos, ela já era autônoma, né? E eu não queria entrar para uma imobiliária. Eu queria primeiro ter experiência para ver se era aquilo mesmo que eu queria. E aí, nos nossos primeiros 30 dias que eu comecei a trabalhar com ela, fazendo os anúncios e tal, eu consegui fazer minha primeira venda. Mas isso já era galpões ou era outro tipo? Ainda não era galpões. Ali a gente estava num nicho aberto. Estava num nicho aberto. Mas já era um imóvel comercial. Mas né? já era exatamente. Já era um imóvel comercial. Né? Era uma kitnet aqui na região do Butantã. Então já era comercial. E aí, quando fizemos isso, eu me identifiquei. Achei legal, achei bacana a forma com que você lidar com esse mercado. E aí comecei a avançar nesse mercado. E aí eu escolhi, falei, bom, diante do que a gente já trabalhou, eu quero me especificar em uma área. Por quê? Porque eu quero trabalhar com o público e trazer para eles algo que seja muito direcionado. Assim, não trabalhar com várias áreas, residencial ou comercial, eu quero focar em uma. E aí quero focar em galpões. E na época eu me lembro que a minha esposa falou assim, mas tem certeza? Não é melhor você colocar outros aí junto, tal? Eu falei, não, eu quero focar nessa área. E aí focamos nos galpões. Focamos diretamente na locação e venda de galpões. E foi um negócio que veio crescendo e algo que atraiu bastante aí a Vocês minha imaginam pessoa. que para quem quer comprar uma casa, né? Quer ver 1000 casas, né? Quanto mais ela conhecer e verificar as oportunidades, melhor. Já galpão é outra situação, né? Eu preciso daquele que me atende, tem as especificações ali, e eu já vou, esse me atende. E vou locar este, né? Então, assim, são poucas as opções que você vai levar um cliente para ver, diferente de casa, que você vai ficar lá meses trabalhando com o cliente até que ele alugue ou compre uma casa. É uma decisão um pouco mais racional do que emocional, exatamente. né? O imóvel, ele leva muito... imóvel residencial leva muito para esse lado, né? Que ele vai levar a família, aí tem que gostar de não sei o quê, tem que ter a churrasqueirazinha gourmet, exatamente. Tem o detalhe do acabamento, né? É mais exaustivo até, né? O trabalho. Já no galpões você não tem isso. Então, quando o locatário ele nos procura, o primeiro contato, a gente já faz o quê? Uma sessão de triagem. Nós precisamos entender o que ele precisa. Por que isso é importante? Porque muitas das vezes a gente ouve dos próprios locatários que às vezes eles saem com N corretores, vamos citar assim, para ver o imóvel que ele não pediu. Uhum. Entendeu? Então ele fala, eu quero um imóvel de
1.000 metros quadrados. Aí você vai separar um imóvel para ele de 1.000 metros quadrados. Até aí tudo bem. Quando você o leva e chega no imóvel, ele fala, não, mas não é isso que eu pedi. Não, mas você não pediu 1.000 metros. Não, mas eu quero 1.000 metros de chão de fábrica. Eu preciso operacionar o meu negócio. Ou eu preciso que tenha um pé direito de 10 metros, 12 metros. E aí aí você começa a entender que a linguagem e a necessidade desses clientes. E aí o que eu passei a entender? Que dentro dessa linguagem a gente precisaria fazer o quê? Se adequar a esse público. De que forma? Se especializar dentro do que eles precisam. E o que é que eles precisam? Ou um galpão docado, ou um galpão com entrada a nível do piso, que ele precisa acessar o veículo lá dentro. Então você tem que ter uma altura padrão, entender qual que é a altura do veículo dele. Você precisa entender qual que é a altura do pé direito que vai atender, se ele vai colocar uma ponte rolante, se ele vai... Tem sistema de exaustão. Se ele vai verticalizar, se ele precisa colocar um eólico, porque o tipo de operação dele precisa de um ambiente mais climatizado, se ele vai fazer uma cabine... Demanda de energia elétrica, né? Câmara fria, se ele precisa de um imóvel que seja numa zona industrial pelo tipo de segmento da empresa dele. Então, assim, nós fomos abordando a necessidade de cada um desses clientes. E hoje, quando ele entra em contato, isso é só uma vírgula, tem muito mais coisas aí. Quando ele entra em contato, então, os nossos consultores dentro do escritório já são treinados para sair dali com pelo menos 80% já do negócio fechado. Como assim? 80% fechado? Sim. Porque nessa triagem a gente entende o que eles precisam, então bate um papo com ele, seja ali via WhatsApp, seja ali por telefone, e aí a gente leva para ele, apresenta para ele os imóveis que vão servir para a empresa dele dentro do zoneamento permitido para a atividade dele. Então, quando nós levamos o cliente para esse imóvel, o cliente já olha com uma outra visão. Então, assim, e os outros? Vocês podem estar se perguntando aí, né, o Rodrigo e o Cássio. E os outros 20%? Quem que determina isso? É o locatário. E como que ele vai determinar? Porque a parte técnica nós já passamos para ele. Atende o pé direito, a entrada a nível do piso, estacionamento para os veículos, fácil acesso para a rodovia, dependendo do tipo de atividade que ele é, se é uma logística, se é uma indústria, se é um e-commerce, seja lá o que for. E os outros 20%? Aí é a visita dele presencial, que ele vai olhar o imóvel, a região em que está, a distância para onde ele precisa, se ele está muito longe das rodovias, porque tudo isso gera custo para a empresa e para a empresa de coleta, que é a transportadora que vai coletar o produto na empresa dele. Então, quando a gente leva para ele esse formato de negócio dentro da empresa dele, que atende, ele já fica super satisfeito. Ele fala assim para nós, assim, alguns comentários até interessantes, né? Ele fala assim, Denis, é incrível a forma com que vocês atuam, porque nós passamos por diversas imobiliárias e os corretores não têm esse discernimento. A gente fala uma coisa, mas eles trazem outra. Então vocês não, vocês fazem questão de dedicar aquele tempo para entender o que é a nossa necessidade. Essa é a vantagem de quando você se torna especialista, né? Acho que Sim. isso que é o legal, né? A gente sempre traz aqui muitos corretores de imóveis, donos de imobiliária, que eles têm muito resultado, né? E a maioria deles decidiu focar em alguma coisa, né? Eles nunca fazem de tudo. Ou ele é focado em Minha Casa Minha Vida, ou ele é focado em médio padrão apartamento, ou ele é focado em um bairro só de São Paulo. Tipo, tem corretor que atende só um bairro, e é só aquilo. Se for fora, ele indica para alguém que ele conhece, né? E você ganha mercado. Fazendo isso, você ganha mercado, porque você acaba sendo diferenciado dentro do mercado. Uhum. Você ganha autoridade, né? Você ganha ali... Quando fala de galpão em tal região, é com o Denis. Acabou. Entendeu? É só você. As pessoas, elas falam isso entre elas e elas já chegam compradas. E é bem esse caminho, porque o cliente que aluga conosco hoje, quando ele precisa daqui 5 anos, ele volta novamente. Ele volta por quê? Porque nós temos as 3 gestões dentro da nossa empresa, que é a locação, que é a venda, e agora nós temos há mais ou menos quantos anos? Uns 6, 7 anos? Uns 6, 7 anos nós inserimos dentro do nosso negócio a administração de bens imóveis. Por que eu vou dizer bens imóveis, se nós estamos falando de galpões? O nosso foco
são os galpões, melhor dizendo. Porém, o cliente, o proprietário que tem o galpão, ele também tem o imóvel comercial e residencial. Então ele fala assim, olha, então eu preciso que você já está fazendo a gestão do meu galpão, faça a gestão dos meus outros imóveis Centralizar também. tudo com uma equipe só, né? Porque senão, para ele é ruim centralizar o galpão só na Galpões Almeida, centralizar o imóvel no A e o outro no C. Não, então ele precisa. Então a gente também tem esse amplo atendimento para esses imóveis na parte de administração, ok? Então isso é interessante para o proprietário, porque eles se sentem mais atraído para o negócio. Eu acho Mas que são exceções, né? Na questão do comercial, porque quem foca, até o investidor, né? Que foca no comercial, dificilmente vai para o residencial. Acaba saindo, na verdade, do residencial, migrando para o comercial. Então, é uma ou outra apenas imóvel comercial, residencial que nós administramos, né? O foco de fato É um percentual são os galpões. muito pequeno. O nosso 99% do nosso negócio é galpões. Eu acredito que, assim, essa parte de nichar é importante para você se tornar especialista, mas eu acho que para qualquer nível de negócio, não só para corretor de imóveis, Sim. você tem que entender o que o seu cliente quer, não o que você quer oferecer para ele. Porque o cliente ele não quer um galpão, ele quer operacionar. Ele precisa do galpão para aquilo. Então, o que você está trazendo para ele é uma solução para que ele faça a operação da empresa dele. Então, você tem que entender mais sobre a operação dele do que propriamente do galpão que ele precisa. Sim, exatamente. Né? Então, você entendendo, aí você traz o galpão. Ó, seu galpão aqui funciona porque aquilo que você me falou, funciona aqui, assado. O cara olha lá e fala, realmente funciona, vamos fazer. Agora, é uma decisão mais racional, sim, mas tem a emoção ali de você, a empresa tem que ser resolvida. Se pegar 2 ou 3 entraves ali que já vai começar a ficar difícil, ele já não toma decisão. Eu falo isso porque eu visitei galpões, tem uns 4, 5 anos, eu tenho uma marcenaria, tenho uma empresa de imóveis, e eu visitei uns 7 galpões. E foi exatamente nisso, ninguém procurou entender o que eu precisava. E eu estava tentando falar o que eu precisava. Só que eu fui visitar uns 6 que eu olhava e falava, tem uma coluna no meio, não serve, tem isso, não serve, tem aquilo, não serve. Eu falei, eu quero ter vista do chão fabril do escritório. A hora que eu entrei em um, com uma outra corretor, que eu falei tais coisas. Ele falou, tem um que eu acho que atende tudo que você precisa. Eu fui lá, eu entrei, eu pisei no galpão, falei, é aqui. Eu nem olhei o resto. Eu pisei, eu olhei, é aqui. E tamo lá. É bem isso que acontece, viu, Cássio? A procura do cliente é para a empresa, não é para ele. Então ele precisa encaixar a empresa dele. Só para abrir aqui para vocês, uma logística. Dependendo do padrão da logística, do porte da logística, basicamente a parte que mais interessa para eles é o espaço de armazenagem, porque é onde ele vai pagar o aluguel mensal. A parte de escritório para ele não é tão importante. Então, por exemplo, nós temos logística que ele fala assim, Denis, eu só preciso de um galpão e eu coloco uma salinha ali e para atender está tudo perfeito. Claro que não são todas, porque cada uma tem uma estrutura e dentro da sua estrutura ele vai precisar de um espaço de escritório, vestiário para os seus funcionários, que isso é padrão em todo imóvel que hoje vai se procurar. E tem uma questão importante para os proprietários hoje que nos procuram, né, que é na parte de administração, que quando eles conhecem o nosso trabalho, a gente acaba se tornando ali parceiros, né, no sentido do cuidado que a gente tem com os imóveis deles. Eu tenho um cliente hoje que ele vira para mim e fala, Denis, eu preciso construir um galpão. Eu tenho um terreno e quero construir um galpão. Eu digo, ok, pode construir, mas eu preciso que você me dê uma assessoria. Tá, o que você precisa da minha assessoria? Eu preciso que você me diz qual é o melhor negócio para o mercado de hoje, porque cada época é um mercado. Uhum. Então, por exemplo, se você me falar assim, vamos pegar aqui uma cidade como referência, Barueri. Você me fala assim, qual que é o mercado de Barueri? É diversificado. Então, eu consigo entender hoje, no mercado de hoje, qual que é a falta que está tendo em Barueri para galpões. Então, eu posso dizer assim, hoje, se você me ligar e falar que quer construir um galpão, eu vou te dar o norte para o galpão que você vai construir e vai se dar bem. Então, são galpões de 500 a 1.000 metros quadrados. E os galpões maiores? Não, você tem esse público? Claro que tem. Você tem público para todo tipo de construção de tamanho de galpão. Só que hoje, o que está em falta são galpões menores, de 500, de 1.000 metros quadrados, que é para uma operação mais rápida.
Então, isso hoje está em falta no mercado. Então, esse proprietário que nós administramos os galpões dele na região, ele simplesmente falou assim, olha, eu tenho um projeto, quero que você avalie o meu projeto. Ele me deu o projeto. Eu falei, me dá um mês que eu vou avaliar o teu projeto e vou dizer para você se está legal, que ele está numa expansão. E aí eu olhei o projeto dele e falei assim, olha, eu entendo que a construção é muito boa, mas eu retiraria essa quantidade de escritório, tá? E deixaria um ponto de mezanino para ampliar para uma empresa. Porque como o seu galpão, nós estamos falando de um galpão de 500 metros quadrados. Como o seu galpão é pequeno, se você faz uma proporção de escritório muito próxima da área de armazenamento, o custo de locação inviabiliza para o locatário. E aí você passa a ter seu imóvel parado. Uhum. Cria uma dificuldade maior para se alugar o imóvel. Você tem um imóvel com boa localização, uma construção de pré-moldado muito boa, mas em contrapartida você fez praticamente os dois na mesma proporção. Então, ou seja, o seu valor de aluguel é com base no quê? Na área construída. Ponto. Só que para a empresa que está procurando imóvel, ela não precisa de tudo isso. Aí eu passei isso para o meu cliente, ele falou assim, gostei. E aí ele fechou com uma empresa e pediu para remover e fez exatamente como foi solicitado, como foi a orientação. Nada melhor ter a opinião de quem tá no meio do comercial de tudo isso, Porque né? vivemos Porque você isso. sabe o que o cliente tá pedindo para você todos os dias, né? Então você já sabe dizer, é igual um incorporador. Se ele quer incorporar em algum lugar, ele tem que ter a opinião das imobiliárias e dos corretores da região, né? Que ele vai saber o que as pessoas procuram ali naquele lugar. Ele precisa fazer esse estudo, né? Então ele precisa contratar uma empresa para fazer isso. E hoje nós temos esse diferencial que a gente dá para essas empresas, essa consultoria para esses clientes que querem construir também. Então, ou seja, se ele fala, eu preciso entender, eu tenho um terreno aqui e quero desenvolver. Ok, vamos sentar, vamos marcar, vamos bater um papo e eu te mostro, tiro todas as suas dúvidas, né, do que escolher, porque tem cliente que nos liga e fala assim, o que é melhor, o residencial ou o industrial? E a gente senta, bate um papo e mostra os dois e ele toma a decisão. Uhum. Ele toma a decisão, eu não faço com que ele tome a decisão, até porque essa é uma decisão dele. Quando ele já vem para nós com essas dúvidas, eu respondo dentro do que eu trabalho, mas ele toma a decisão de qual é o melhor caminho a seguir. Mas já com 100% de certeza de que ou A ou B vai lhe trazer os benefícios que ele busca. Eu queria entrar num negócio aqui, o do galpão ideal. Ele falou ali entre 500 e 1.000 metros está faltando, mas o que mais não pode faltar? Vamos pensar aqui que eu tenho um terreno ali que eu quero construir lá na região de Barueri. Vamos falar da região de Barueri. E beleza, definimos então que é 1.000 metros quadrados. O que mais precisa ter nesse galpão que você acredita ali que não pode faltar? Se eu fosse ser um cara que fosse investir nesse mercado hoje. Por exemplo, eu tenho clientes que constroem o galpão para uso próprio. Então, quando você constrói uma casa para você, vamos pegar aqui uma referência. Você constrói um imóvel, vamos diversificar. Qual que é a sua preocupação? De atender o quê? A sua necessidade. Sim. Correto? Quando você vai fazer isso, alguns dos proprietários que constroem para a própria operação, ele não se importa muito com o amanhã. Sim. Ele se importa com aquele momento que ele está precisando. Então ele constrói lá um galpão com pé direito de 7 metros. Se ele fosse ampliar esse pé direito, de repente a matemática dele mudaria um pouquinho. Mas como ele tá investindo no negócio dele, na empresa, então ele vai tentar economizar custo de todos os lados. Aí ele faz lá, constrói um galpão com pé direito de 7 metros, coloca uma porta de entrada no nível do piso com altura de 3 metros. Então ele começa a limitar tudo isso para um futuro. Mas para a empresa, para o negócio dele, tá perfeito, tudo bonito, lindo, maravilhoso. O galpão ideal, até para quem vai construir para uso próprio, é sempre pensando no amanhã. Quem que pode vir a utilizar o meu espaço se um dia eu declinar, não quiser mais? Se eu me aposentar, falar, a partir de hoje eu não quero mais mexer com a empresa, eu quero simplesmente viver da renda do meu imóvel. Ou cresceu a empresa, precisa de um lugar maior, né? Vou para um outro e vou alugar esse aqui. Muito bem colocado. Então, ou seja, o que eu faço agora? Aí ele fala, ele consulta lá diversas imobiliárias da região. E aí os corretores falam, não, aqui você vai pegar X valor, o outro você vai pegar X valor. Aí ele chega na Galpões Almeida, eu falo para ele assim, aqui você vai alugar por esse preço num tempo aproximadamente X. Ah, mas outras imobiliárias me falaram isso. Aí eu começo a explicar para ele, aí entra no teu ponto, começo a explicar para ele qual que é o galpão ideal para o mercado.
é sempre ter um pé direito o mais alto possível, se não for mais alto, mínimo 10 metros de altura. Porque isso vai atender a indústria, o e-commerce, que hoje é o ponto alto no nosso mercado, vai atender a logística, tá? Seja ela uma logística para entrada e saída, que eles não utilizam pé direito alto, ok? Então ele só recebe o produto, faz a separação e faz o despacho no mesmo dia. Recebe à noite, de madrugada separa e durante os dias os carros carregam e vão embora. Então quando você constrói um galpão, você precisa construir esse galpão pensando em todas as atividades que existem no mercado hoje. Claro que isso vai determinar a região que você está. Então não adianta você construir um galpão com potencial para a indústria numa região comercial, esquece. Mas se você pegar aqui no centro de São Paulo, você constrói um galpão com pé direito de 10 metros, que é para uma área comercial, a empresa pode fazer o quê? Que alugar? Ela pode colocar um mezanino. Isso para ela sai mais barato, porque ela ampliou a área de armazenagem dela e o custo de locação dela é o mesmo, ela não vai pagar mais por isso. Então, quando você constrói o galpão, tu precisa se preocupar, pé direito, um recuo para entrada e saída de veículos grandes, dependendo da região que você colocar. Até manobra, né, dependendo. Manobra, mas isso é uma coisa hoje que está mais limitada, porque o proprietário, o investidor que vai construir o galpão, eles estão reduzindo os terrenos, porque ele não recebe alocação sobre o terreno, ele recebe sobre a área construída. Hoje já estamos com alguns contrapontos, tá? O proprietário acaba aumentando, o investidor acaba aumentando um pouquinho mais o valor da locação para contabilizar por exemplo, se o metro quadrado é 26, 30, 35, ele coloca lá 5 a mais para contabilizar o terreno que ele deixou amplo ali para uma empresa que tem grandes veículos. Então, pé direito alto, sempre mínimo 10 metros. Se for um galpão com doca, no mínimo, dependendo da metragem, tá? For para 1.000 metros, pelo menos 2 docas, 3 docas, ou um cross-docking. Hoje eu tenho um cliente em Barueri que ele constrói os galpões dele de 500, 1.000 metros, cross-dock, tem entrada e saída. Então isso para logística é maravilhoso. Tipo, de um lado e de outro do galpão, você fala? Exatamente. Você tem doca atrás e você tem doca na frente. Entendi. Então você entra... Entendeu? Você entra e você sai. Então entra por aqui e sai por aqui. Então ele tem carreta entrando por aqui e ele tem veículos menores saindo com os produtos para poder fazerem as entregas. Então, resumindo, né? Tem que pensar no público em geral. Porque o que for específico, aí cada locatário vai adequar a sua atividade. Então, se você também tiver algo específico, vai atrapalhar o de modo geral, né? Vai ter menos demanda. Menos demanda. Então, você deixa que aquilo que foi específico para cada atividade, cada um faça. Né? Cada locatário vai... melhor que sirva para todos, né? Exatamente. É você construir um galpão pro mercado. Mesmo que seja para você, mas pensando no amanhã. Então, eu tenho investidores que estão com o galpão parado há mais de um ano. Por que ele está com esse galpão parado? Por N fatores. E aí que a Galpões Almeida entra. Aí a gente faz um estudo com eles, analisa o mercado da região dele e a condição do imóvel dele e propõe para ele. É isso aqui que você vai conseguir alugar o teu imóvel. Ou então você precisa ajustar alguma coisa, né? Precisa reformar, não sei, para adequar. Sim, sim. É uma coisa muito importante que hoje a minoria faz. Entendi. A minoria faz, né? Então, então, no termo construtivo, precisa construir o galpão pensando no mercado. E por que eu sempre toco nessa parte do pé direito? Porque é a parte mais importante. Você atende todos os públicos, não tem um público específico. Se é uma empresa que quer fazer lá, eu preciso rebaixar o pé direito por conta da minha operação, porque eu preciso ter uma área climatizada. Ele rebaixa ali só uma área dele ali com drywall, ou o que a área dele pede, pronto. Conseguiu atendê-lo. Saiu, remove tudo, eu atendo para você, pro A, pro B, pro C e pro D, e tá tranquilo, tá? Hoje, a procura é muito por galpões mais novos, né? Então, pode ser uma construção pré-moldada, um galpão mais moderno, sabe? Tá. Então, tem outros requisitos, além do pé direito e doca? Questão de energia, outras coisas? a energia hoje é o trifásico básico. Então, hoje o trifásico que se usa nos galpões, a gente vou colocar aqui um número aqui, 35, 75, 99 kVA. Quando é uma indústria, aí a gente entra mais para um BTS.
mais um Eu BTS. ia perguntar de BTS já já. Então, a gente entra mais para um BTS, por quê? Porque aí você já faz uma construção, a característica daquela empresa e na demanda dela. Então, por exemplo, nós temos um imóvel que o proprietário construiu, o investidor construiu ali em Pirapora do Bom Jesus, e já estava parado há muitos anos. E aí, quando eles nos procuraram, eu fui até o imóvel, conheci e fiz as minhas... e pontuei algo sobre o imóvel dele, algumas questões. Ele entendeu e falou, então eu vou colocar aqui uma cabine primária, porque a característica daquela região é para isso. E por incrível que pareça, alguns meses depois nós alugamos o imóvel dele e ele colocou a cabine primária, que ele havia colocado a cabine primária de 500 kVA, porque era uma demanda específica para uma empresa de chocolate. Então ela tem algumas máquinas dentro que demandam mais energia e você precisa ter. Mas o básico do galpão hoje, depois que você constrói, é o trifásico. E aí o cliente ele pode solicitar aí um aumento de energia, até o que é permitido pela concessionária da onde está o imóvel. Então, por exemplo, o Barueri você pode chegar até 99. Carapicuíba, não sei hoje, né? Mas os que nós temos lá hoje é até 75 kVA. Não que você não possa ter uma demanda maior, é que para o trifásico no poste é o que eles disponibilizam para aquela região. Mas você pode colocar um 250, um 300, um 500, depende muito. E só para a gente ter uma ideia de preços, assim, né? E depois quero explorar um pouco o modelo de negócio para o corretor, às vezes quer trabalhar com isso. Vamos usar o exemplo de Barueri, que a gente está falando aqui. Quanto que está custando uma alocação de um galpão de 500 metros, de 1.000 metros em Barueri hoje? Olha, se nós formos falar do mercado de hoje, nós estamos falando em torno de R$35 o metro quadrado. De hoje. Mas o que determina o preço do metro quadrado? Além de ser o mercado, é o tipo de imóvel que você tem. É a característica do imóvel. Então, se você pega um imóvel que ele é com uma construção barata, vamos dizer assim, que é só de bloco, que não é um pré-moldadozinho ou um pré-moldado, que tem um investimento maior, consequentemente, o valor do metro quadrado vai cair. Isso também vai muito do proprietário. Porque tem o proprietário do imóvel que ele faz o quê? Olha, esse meu imóvel aqui eu tenho 10 galpões. Eu não quero brigar, eu não quero discutir mercado. Eu quero o melhor cliente no meu imóvel, com maior tempo de contrato, e eu vou trabalhar R$26 o metro quadrado. Eu tenho isso hoje em Alphaville, em Barueri. A diferença também de preço, né, Denis? De Alphaville e Tamboré para os demais bairros de Barueri? Sim, nós temos isso. Então, se você vai para Barueri hoje, você tem locais que você trabalha com R$18 o metro quadrado. 19, 20 reais o metro quadrado. Alphaville é uma outra linha. Mas o que determina mesmo o valor da locação é o poder construtivo do teu imóvel que você vai oferecer. Então, se você constrói um galpão pré-moldado todo espelhado, você está vislumbrando uma empresa com um padrão melhor. E aí, consequentemente, pelo investimento que você fez naquela construção, o valor do metro quadrado vai aumentar, sem dúvida. É que o espaço ele é importante, né? Mas também, talvez o único lado emocional disso é que também tem a estrutura da empresa, vai ter o funcionário lá, às vezes o cara vai receber cliente Não é nem tão emocional isso também, né? O cara vai receber cliente, ele tem que ter uma indústria, um galpão legal para ele poder mostrar para as pessoas também, né? Será showroom Porque isso é ou não? posicionamento, né, da empresa. Só para você ter uma ideia, nós temos uma gráfica hoje, que está em um dos imóveis que nós administramos em Alphaville, que ele fez um investimento de 800 mil dentro de um imóvel pré-moldado, para a operação dele. Você chegar lá, você olha, você fala, não, e não é o imóvel que eu te aluguei. Tipo, o cara alugou e investiu 800 mil no imóvel. 800 mil no imóvel para a atividade dele, porque ele recebe clientes. Entendi. Então, se você entrar hoje na empresa dele, você olha assim e fala, fantástico. Mas ele tinha um contrato mais longo, né, para ele investir essa grana aí. Então, aí sim, essa é uma questão muito interessante, porque assim, se você vai procurar um imóvel e falar assim, olha, eu vou fazer um investimento no imóvel X e quer fazer um contrato de 24 meses, não coincide. Uhum. Entendeu? Até porque o investimento que você está fazendo é muito alto para o tempo de contrato. Eles fizeram um contrato de 5 anos. Entendi. Então vale cada centavo do investimento. E ainda é 5 anos pensando na renovação. Entendi, legal. Entendeu? É isso. E pensando agora pro modelo de negócio de vocês, isso acaba tendo uma recorrência, né, dos seus clientes ali, tanto no modelo de pagamento também, porque você ajuda o cara na assessoria, primeiro, vamos dizer assim, o cara que passou por todo o caminho.
Aí depois você consegue o locatário, aí ganha comissão também na locação, né? E aí depois o cara mantém pagando a administração para vocês. Então, quando vocês recebem um cliente, meio que vocês mantêm ele na carteira de vocês por um longo período, né? Exatamente. Nós temos ele ali, enquanto o nosso contrato estiver ativo, nós o temos ali fazendo todas as tratativas, os cuidados, que não é tão simples. A gente pode entrar nessa questão da área da administração, que é algo, assim, parece ser muito fácil, mas é bem complexo, né? Demais, né? É bem complexo. E alguns proprietários e investidores caem, né? Nesse conto de fadas, né? De achar que é simples assim a administração e desejam, através de uma secretária ou algo do tipo, administrar os próprios bens, né? E aí, quando surge o primeiro problema, entende que, de fato, a administradora é quem deve fazer isso, né? Porque os problemas aí são diversos e nós enfrentamos todos eles sem levar para o cliente os problemas. Porque quem investe, ele quer receber apenas os aluguéis referentes àquilo. Não quer os problemas referentes à locação. Uhum. Então, tudo isso fica conosco e ele apenas vai receber ali mensalmente na conta dele os valores referentes ao aluguel. Tranquilamente. E tem problemas de todos os tipos. Eu tô com um problema no telhado, que a água não fala o tempo todo. E nós resolvemos também esse problema. Você sabe, ô Cássio, você sabe que isso é interessante, porque nós temos, principalmente quando começa dezembro, chega dezembro, aí dezembro, janeiro, fevereiro, março, mês das águas ainda não acabaram, né? E aí começa esse período de chuva, começam os problemas. Choveu. E aí, para o proprietário, é assim, o dono do imóvel, quando ele faz a própria gestão, o que ele se preocupa? Exatamente como ela pontuou, de estar recebendo os seus aluguéis. E aí, quando começa o problema, ele não vai se preocupar em ir lá para detalhar, para saber quem foi que ocasionou o problema. Então, o inquilino liga e fala assim, olha, eu estou com um problema de vazamento no telhado. Então, na cabeça do locatário, essa é uma responsabilidade de quem? Do proprietário, do imóvel. Nem sempre. Aí é que a gente entra com o nosso diferencial. Porque nós somos pagos para fazer o quê? O bom trabalho, economizar o dinheiro do proprietário, evidentemente, e claro, em contrapartida, atuar de forma justa, seja para o locatário ou para o locador. Então a gente acaba entrando nesse quesito, mas a questão do telhado é uma coisa assim que vai bem longe. O nosso trabalho, na verdade, ele começa na locação, né? Mesmo quando a gente não administra, a gente faz, de fato, essa triagem, toda essa análise documental do locatário, proponente locatário, para aprovar ou não a locação. Quando a gente aprova, a gente envia para o proprietário e aí ele também vai fazer as análises dele, segue ou não com a locação. Mas ali a gente já consegue ir diminuindo os riscos de inadimplência, que é um dos maiores problemas que os proprietários hoje em dia podem enfrentar. Imagina, você deu a posse do seu imóvel para outra pessoa, ele está ali, não está pagando os aluguéis. E aí, quantos anos para conseguir a posse do meu imóvel de volta sem receber os aluguéis? Então, nosso trabalho já começa aí, para diminuir esse risco de inadimplência. E como que funciona hoje garantias para você conseguir alugar um galpão, né? Como que funciona? Olha, eu poderia te explicar facilmente, mas eu vou deixar ela que cuida dessa parte explicar, que ela vai falar muito melhor. São diversas, né? A mais requerida e a melhor dos mundos, né? Com algumas coisas aí que a gente pode levar em consideração pela vivência, é o seguro-fiança. Tá. Mas o seguro-fiança é o seguinte, geralmente é a Porto Seguro, né? Vou explicar aqui, talvez, né? Não, a gente manda o boleto para Porto, fica tranquilo. Às vezes, a Porto faz o seguinte, ela garante o pagamento dos aluguéis. Então, o locatário vai pagar um valor para Porto Seguro e, através desse valor, ela vai garantir o pagamento do aluguel por todo o prazo contratual. Se for de 36 meses ela garante o pagamento. Ou seja, em caso de inadimplência, o proprietário vai receber da Porto Seguro. Aí tem alguns poréns aí que a gente precisa na vivência, que a gente leva em consideração para que, de fato, aconteçam esses pagamentos, né? Por exemplo, se for parcelado, o pagamento do prêmio for parcelado, né? O inquilino fez, eu vou pagar parcelado. Então, a gente precisa verificar se isso de fato está acontecendo, porque senão a Porto não vai cobrir. Entendi. No caso de inadimplência. Tá, mas essa é apenas uma das formas, e né? o locatário geralmente não gosta dessa, né? Porque não o dinheiro não volta para ele, né? Porque ele paga e já era, né? É alto, o valor que ele vai pagar Vai e não volta. alto, mas o proprietário gosta muito, né? Quanto que é esse valor, geralmente, aí, em relação ao preço de locação? É estudado caso a caso. A gente, de fato, não consegue definir um valor. É. Geralmente, a gente podia dizer anteriormente que era um aluguel e meio, 2 por ano,
que ele pagava, né, a mais, mas não, a gente já viu casos bem mais altos. A Porto vai verificar o risco, e aí, não só a Porto, né, porque tem outras também, Outras né, porque a seguradoras Porto é a mais conhecida, né, para poder dizer de fato qual vai ser o valor do prêmio. Então, analisa caso a caso, mas a maioria é negado. Então, isso a gente já sabe, é o melhor do mundo, mas nega, a maioria das análises eles vão negar. Então, aí a gente tem outras opções, que é o quê? Calção em imóvel. Então, a pessoa vai dar um imóvel dela ou de outra pessoa para garantir ali o pagamento dos aluguéis. Foi isso que eu fiz. Foi isso, né? Isso, É o né? melhor. Para os dois lados. Então, a outra opção também é fiador. A gente já não utiliza mais muito fiador, né? Fiador tem que ter vários bens, né? Na nossa análise para que seja aprovado como fiador de um imóvel. E o que a gente tem utilizado para galpões tem sido mais aceito agora. Antes era difícil a gente conseguir, que é o calção em dinheiro, geralmente de 3 aluguéis. Geralmente não, né? Porque a lei ela limita a 3 aluguéis. Então pode ser menor que isso, que ninguém vai fazer, mas é o máximo de 3 aluguéis aí. Um ou outro proprietário hoje em dia tem aceitado, né? E agora o que nós utilizamos muito é o título de capitalização. Por quê? Nós não temos a limitação de valor, não tem a limitação de 3 aluguéis. Então a gente pode pedir 10 aluguéis, 11, 12, o que for combinado entre as partes, dependendo do risco, nós pedimos aí como depósito. É um título mesmo, um título que você faz bancário. Geralmente a gente faz pela Porto, mas o Banco do Brasil também oferece, entre outros aí. E aí você paga o valor lá e esse valor fica para garantir o pagamento dos aluguéis. Em caso de inadimplência, o proprietário vai conseguir levantar esse valor. Entre e é aspas, corrigido pela TR. Tipo um investimento, entre aspas, né? Ele tem uma prêmios. rentabilidade ali, mas que não é tão alta, mas ele corrige alguma coisa no valor e o dinheiro fica travado, né? Fica travado, mas tem aqueles prêmios mensais que o locatário, né, participa, pode ganhar alguma coisa aí, dependendo da sorte de cada um, né? Entendi. Mas é algo assim, mas tem sido muito utilizado. Esse é o mais utilizado agora? Hoje está Hoje, sendo sim, o título de capitalização. E Está sendo bem utilizado. Se vocês fossem dizer na média, assim, quantos meses de locação estão pedindo aí de investimento no título de capitalização? Vamos falar É de análise nós. do risco, depende É o risco. da análise do risco. É o risco? É o risco. Depende da análise de cada cliente. Eu preciso analisar cada cliente, verificar o risco, porque assim, eu tenho que entender quanto tempo que eu vou levar para tirar esse cliente do imóvel. Tá. Então, com base nisso, é o valor que eu vou pedir. Também, Tá. né? Com base nisso também. É o valor que eu vou pedir ali. Mas muitas das vezes a gente pede 6, a gente já pediu até 12. Em valor de locação alta, a gente tá falando de galpão, né? Sim. E foi feito o depósito desse valor. E é interessante que hoje a nossa empresa, Galpões Almeida, ela é filiada em 3 seguradoras. E essas 3 seguradoras que nós somos filiados é para ter uma aproximação melhor e um controle maior de todas as cobranças que são feitas, seja através de seguro-fiança, na verdade é mais o seguro-fiança, né? Porque a gente tem esse controle para ver se o locatário está pagando as parcelas em dia, então a gente acaba tendo esse controle. E para os imóveis que nós não administramos, a gente dá toda essa assessoria. Então, muitas das vezes, o investidor, nós estamos tratando a locação de um imóvel dele, e aí no final ele pergunta assim, tá, mas você vai me cobrar quanto para fazer o laudo de vistoria? Você vai me cobrar quanto para fazer o contrato? Não, tá tudo dentro do pacote. Então a gente vai te enviar e as análises as também, análises né? jurídicas com as certidões do interessado no teu imóvel. Então há casos em que eles gostam tanto do formato que lhes foi apresentado que eles criam interesse em que nós façamos a gestão do imóvel deles. Uhum. Porque ele entendeu que vai além do que ele imagina. Então, nós temos todo esse controle em nossas mãos. E temos ainda um diferencial para os investidores, né, que nós criamos há pouco tempo, que é uma planilha de informações relacionadas ao imóvel dele. Porque você imagina o seguinte, nós fazemos a gestão do teu imóvel e durante a gestão, a vigência do contrato, eu não te ligo um dia, porque todo mês o valor cai na sua conta e você está satisfeito. Mas nós temos responsabilidades a cumprir dentro desse contrato. Então, e o locatário, ele faz solicitações mensalmente, semanalmente, anualmente, que são de interesse dele, que é uma observação que teve no imóvel, é um encanamento que deu problema, é um telhado, né, que choveu e teve um vazamento lá dentro. Então, todas essas coisas a gente não passa para os proprietários. Dentro de que esfera? Não há necessidade dele.
Então, por exemplo, se eu entendi que a responsabilidade sobre o ocorrido no imóvel é do locatário, eu não atribuo ao proprietário. Mas se é uma responsabilidade que o proprietário precisa arcar, aí nosso departamento entra com o orçamento, a solicitação repassa para o proprietário, ele avalia e diz sim ou não. Mas sempre sai o sim. Por quê? Porque nós já temos todo o conhecimento e dizer para ele, olha, isso aqui é uma responsabilidade sim sua Não tem e que fazer, temos que seguir, né? não tem o que fazer. Quanto ao título de capitalização, até para os proprietários aí é uma boa dica, porque a Porto Seguro, especificamente, ela oferece uma assessoria jurídica durante o contrato. Então, se você teve inadimplência, está atrasado já 30 dias, venceu agora o segundo, né? 30 dias vence o segundo aluguel. Você aciona a Porto, então o processo ali judicial para reintegração de posse, a ordem de despejo, eles vão fazer por você. Então, você não tem que arcar com os honorários advocatícios nesse caso, né? Apenas com os valores referentes ao processo, as custas processuais. Então, é uma boa aí também para os proprietários. Legal. Eu queria perguntar um pouco sobre o modelo de remuneração de vocês, se vocês puderem abrir também, até se interessar outros corretores que vão estar escutando isso daqui, desde a parte de assessoria até a parte de administração. A administração a gente cobra por porcentagem, né? Então, é uma porcentagem que vai até 10%, esse é o teto máximo, isso tendo como base como que é definido o valor, né, da porcentagem aí, até 10% do valor da locação, isso vai depender do valor da sua locação, exatamente, né? Valores, quanto mais alto o valor do seu imóvel, do seu galpão, da locação, então a gente diminui essa porcentagem, né? Então aí é estudado caso a caso, mas a porcentagem máxima é de 10%. 10%. Tá. Já no caso da locação, é o valor de uma locação, né? Então, geralmente locação. é de uma locação. Porque às vezes o primeiro aluguel, eles dão algum desconto, né? Sei lá, paga metade do valor, tô dando 50%. Então, não é exatamente o primeiro aluguel, é o valor de um aluguel. Entendi, um aluguel inteiro. Isso. E na venda do imóvel, né, de 6% a 8%. 6% a 8%. Isso, do valor da venda. Tá. E quando o cara ele chega querendo a assessoria de vocês para ele entender o que ele vai construir e tal, vocês ajudam ele só para já manter o cara na carteira ou também é cobrado uma assessoria? Para algumas situações, sim. Para outras, a gente faz uma proposta para ele. Apresenta uma proposta com valores, né, para poder se colocar à disposição dele, para entender o que ele quer fazer, darmos os caminhos, tirar todas as dúvidas dele, e aí ele fecha o negócio. Mas a maioria dos clientes nossos de locação, os proprietários acabam que tem essa assessoria gratuita, né? Muitas das vezes. Quem já é nosso cliente já é gratuito, não tem jeito. Entendi. Esses proprietários Foco mesmo... no cliente, né? Não tem jeito. Da consultoria você não aluga, né? Mas olha que interessante, nós temos um cliente que alugou um galpão conosco e ele entregou agora o galpão porque ele construiu um próprio para ele. Então, hoje ele tem a operação dele própria no imóvel próprio. E, consequentemente, ele comprou um terreno do lado, acho que de 10 ou 30 mil metros quadrados. Quando tem umas 2 semanas, ele falou assim, tá aqui a minha planta, vê se você pode desenvolver para mim aqui uma ideia de projeto que eu posso criar aqui de galpões. Ele é um locatário, mas tudo que ele precisa de galpões para alugar para a empresa dele, ele procura Galpões Almeida. Então, ou seja, eu vou cobrar dele? Claro que não. Aí eu não cobro dele. O que eu faço? Só que eu falo para ele assim, olha, me dá aí 1 ou 2 meses para eu poder sentar e estudar, aí eu faço um rascunho e passo para você. Aí dali ele envia para o arquiteto dele ou para o engenheiro dele e vai desenvolver o projeto dele com base naquilo que eu falei. Porque, como eu bem disse para vocês, a gente avalia a localização do terreno. Aonde está localizado. Aí dali a gente vai determinar que tipo de imóvel a gente pode construir. E se foi este locatário que construiu também o galpão, ele falou assim, olha, vocês vão administrar, né? Pelo nosso trabalho feito, sim, ele falou assim que ele já passou, administração. Sim, ele falou, a administração é de vocês vão administrar o nosso galpão. Então, para a gente isso é importante. Às vezes não é nem questão da esfera tanto financeira, na questão desse bate-papo com ele, sabe, dessa assessoria. Porque a gente já tem uma aproximação. Só quando é novos clientes que a gente não conhece, que está entrando agora, que quer conhecer o mercado, aí ele precisa de um tempo, aí ele vai lá no nosso escritório, que a gente tem todo um escritório preparado para recebê-los, aí a gente vai sentar, vai parar ali 1, 2 horas do nosso tempo para poder explicar, tirar todas as dúvidas dele, qual o caminho que ele deve seguir. Aí sim vai existir aí uma referência monetária aí para poder fazer isso. Em relação às áreas, os terrenos ali, a pessoa que está querendo investir, o que ela tem que se preocupar em relação ao plano diretor? Quais são os tipos de áreas que podem fazer
determinados tipos de galpões, né? Tem que ter, não pode olhar ali se é uma área residencial e querer construir um galpão, né? Na verdade, hoje, se você olhar na visão Barueri, ela é uma região, vamos dizer assim, uma zona de uso diversificado, ou seja, comercial. Então, por exemplo, se você pegar um determinado bairro de Barueri, você vai chegar lá, você vai ver o galpão, do lado você vai ver uma casa, do lado você vai ver uma padaria. Isso é verdade. Você entendeu? Só que dependendo da sua atividade que você for exercer, vamos pegar aqui é química. Provavelmente não vai ser aprovado quando ele fizer o estudo de viabilidade. Você entendeu? Porque ali não cabe esse tipo de operação. Aí ele precisa ir para onde? Para regiões que atendem o zoneamento da empresa dele. E isso é importante, porque nós já tivemos clientes que alugou galpão. Isso é uma coisa muito importante para os nossos parceiros que estão nos ouvindo, que quando você vai fazer a apresentação para o cliente que a gente faz a triagem, para entender, eu preciso entender qual que é a operação dele. Então, se ele fala assim, olha, eu sou uma indústria química, mas eu gostei desse galpão aqui, quero visitar na área comercial, eu já vou orientá-lo, olha, aqui não vai servir para você. Ah, mas eu quero tentar. Então, você quer tentar? Vamos fazer o seguinte, eu vou te enviar 2 documentos referentes ao imóvel, né, que em termos técnicos seria o AVCB e a capa de IPTU do imóvel. Você apresenta ao seu contador, ele faz um estudo de viabilidade ali pelo Redsim São Paulo, que é super prático e rápido, e se aprovar, vamos lá, não há problema nenhum, você pode visitar o imóvel, mas eu já sei que a tua operação não serve lá, pelo que você faz. Então é importante porque nós já atendemos diversos clientes que alugaram galpão e não fizeram estudo de viabilidade. E aí o que aconteceu? Não pôde se estabelecer no imóvel. E agora, você tem um contrato assinado, que se você rescindir o contrato, você tem multa, são cláusulas contratuais que precisam ser cumpridas, e aí quem vai pagar essa conta? É o locatário. Só que, em contrapartida, o consultor que o auxiliou não disse isso para ele. Aí o que ele fez? Agora ele tem que sair dali para um outro lugar, ele já recebeu o primeiro aluguel dele e a empresa não conseguiu se estabelecer. Então a gente pega muito cliente frustrado com isso. Uhum. Muito cliente. Isso é uma questão que tem acontecido constantemente no mercado. Principalmente com empresas menores, que de repente estão construindo a empresa agora. Crescendo, começou a crescer agora. Começou a crescer. Então, assim, a questão do terreno tem que tomar esse atento. Então, por exemplo, eu quero que o meu galpão seja para todo tipo de atividade. Então, se você comprar um terreno na área comercial, ele não vai ser para todo tipo de atividade. Então, dependendo da região, tem até proibição de acesso para carretas. Limitados. Então, se você quer abranger o mercado de forma geral, você precisa escolher um terreno industrial. Porque esse industrial você vai conseguir colocar todas as atividades ali dentro. E como que é a rentabilidade hoje desses galpões para os investidores? O desejável deles é 1%, né? 1% ao mês? É 1%, né? A rentabilidade deu o valor do investimento. Mas a gente sabe que na íntegra isso não funciona. Então, hoje você tem imóvel alugado por 0,5%. 0,5%. Mas só que como o mercado melhorou, hoje você já está com uma rentabilidade de 7% para frente. Ok? Você já está com uma rentabilidade melhor. Até porque também com a Selic nesse valor aí, pô, o cara ter um galpão para ele ter 1% ao mês já é razoavelmente pouco, né? Já é o sonho, 1% é o sonho, né? A maioria não consegue esse valor. Hoje nós temos investidores que nos buscam para compra de imóveis locados, mas querem que a rentabilidade esteja a 1%. Isso é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Tem que encontrar boas oportunidades de terreno, né? E às vezes eu já vi muita gente que compra um terreno bem grande e aí constrói, tipo, vários galpões dentro do mesmo terreno, né? Isso daí acontece bastante também, né? Nós temos hoje um cliente em potencial nesse formato, tá? Ele hoje construiu cerca de 40 galpões em 3 condomínios. São galpões, assim, até 750 metros, para que ele não precisa ter o AVCB, que é aquele sistema de hidrante dentro do galpão, porque abaixo de 750 metros é só o extintor, dióxido de carbono, água pressurizada, tal, conforme o KNAI da empresa que fosse estabelecer dentro do imóvel. Então isso também já é uma economia muito grande para o investidor. Então ele faz um imóvel menor que utiliza ali só o CLCB e não o AVCB, e aí ele tem ali 40 galpões, todos esses galpões com CLCB. Então ele tem uma economia muito boa.
e também tem uma rentabilidade. Então, hoje ele tem 40 galpões. Os 40 galpões, ele só está com 36 locados e 4 disponíveis. Mas não é porque estão disponíveis porque ninguém não tem nenhum interessado, não. É porque está na metade da construção ainda. Ele está fazendo a cobertura. E nós já temos 2 interessados reservando o imóvel dele. Porque o que ele pensou? Ele pensou em fazer um imóvel que é a procura do mercado. Ele não disputa o valor de mercado, ele coloca um valor que vai atrair o cliente até por conta da região em que o imóvel dele está. Então, se ele quiser disputar mercado, ele vai ter todos os imóveis dele vagos, porque não compete. Então, ele estrategicamente fez um modelo de galpão, colocou lá uma plataforma, uma rampa para quem quiser entrar dentro do galpão e colocou uma doca para quem quer estacionar ali para tirar no nível da carroceria ou do baú do veículo. Então, estrategicamente, ele construiu o modelo ideal para o mercado. Entendi. Ele foi estratégico. Não fica sem alugar. Não fica. O corretor já vai, quando leva o cliente, já sabe que vai sair de lá com o imóvel alugado. E aí é uma segurança única também, portaria e tal, Sim, acaba pra cada condomínio. facilitando. Rateado. Para cada condomínio é. E é interessante, especificamente para esse proprietário, que ele abria os imóveis dele para o mercado no sentido das imobiliárias trabalharem. E hoje nós temos uma parceria. Nós não fazemos a gestão ainda para ele, nós estamos discutindo essa questão ainda. Mas hoje, quem faz toda a parte jurídica para ele, toda a análise, contrato, somos nós. Uhum. E nós não recebemos o percentual de administração para isso. Por quê? Porque ele fidelizou os galpões dele com a Galpões Almeida, só para que o nosso time locasse, ok? E em contrapartida ele abriu. Aí, em contrapartida, nós viemos com essa assistência jurídica para ele. Ah, é uma bela parceria, hein? Você é praticamente sócio de 10% de 40 galpões. Porque toda vez que tem vago, ele já fala assim, ó, Galpões Almeida, vagou tal galpão, vai vagar tal galpão. Aí nós já avisamos o nosso time interno, que já leva o cliente e na mesma semana já fecha a locação. Mas foi porque ele percebeu que quem já alugava mesmo de imediato era Galpões Almeida, né? Então ele falou assim, olha, quem mais aluga aqui, então... São vocês. É a nossa empresa. Justamente assim. por nós termos esse business voltado pro galpão. Entendeu? Pro galpão. Então isso, para ele, facilita muito, para nós também, para os nossos corretores que treinamos com essa ideia de que não pode sair dentro da empresa sem antes fazer uma triagem com o cliente. Precisa fazer a triagem, entender o que ele quer. Não é para levar o cliente num imóvel qualquer que não vai servir para a operação dele. Então isso tem feito com que a nossa empresa tenha ganhado o mercado. E outra questão também, ele disse que nós levamos clientes bons, na linguagem dele, né? Justamente por conta dessa análise que a gente faz, bem específica, né? Então, ele, de fato, recebe clientes lá que arcam direitinho com as suas obrigações, né? Então, ele não enfrenta inadimplência. 40 galpões dá uma bela aposentadoria, eu acho, né? Com a construção paga, né? Claro que tem investimento alto também, né? Mas... E é interessante que ele tem mais terreno para construir. Ele falou assim, eu tô vendendo esse terreno porque eu parei, não vou construir mais. Não quero mais. Senão é muita ganância também, né? Ele falou que não precisa mais. Ele falou que aquilo ali já é o suficiente para aposentadoria dele. Dá para viver bem, viu? Dependendo do 700 metros, vai dar uma renda legal ali, hein? Esse daí em que região? Pode abrir a região? Ou é confidencial? Eu prefiro não abrir por conta dos nossos parceiros, porque senão pode... Vamos sair procurando aí os galpões. 40 galpões, ele deve receber. Você falar a cidade, você vai conseguir achar qual que é esse. Exatamente. Ó, entre 20 e 30 mil faz a conta vezes 40. Mais ou menos. Nada mal. Mas isso que vocês falaram é importante, né? De levar o cliente certo, porque você tá lidando também com empresários, né? Sim. E o cara, ele não tem tempo a perder. Não. Então, às vezes, se você dá uma errada, você já perdeu toda a oportunidade de fazer negócio com ele, né? E nós temos uma centralidade muito importante nesse negócio, com os nossos, seja o locatário e seja o locador, principalmente o locador. Então hoje eu parei para entender para o locador o que era bom para ele, porque a gente está entendendo e está falando aqui o que é bom para o locatário. Porque bom para o locador a gente já sabe, é o imóvel alugado e a rentabilidade no bolso, está tudo certo. Não é só isso. Tem outras prerrogativas. Então já paramos para entender com eles o que é que mais o chateiam. É a quantidade de corretores ligando para eles no dia de uma única imobiliária. Então você imagina, nós somos os 4 corretores aqui e você quer ligar para o cliente, para o proprietário, para saber se o imóvel dele está disponível.
Daqui a pouco você liga, eu ligo, e no final ele fala assim, vocês não têm uma comunicação interna? Não poderia uma pessoa só fazer isso? Então, isso acaba trazendo um certo transtorno para eles. Então, isso faz com que os proprietários coloquem os imóveis dele numa administradora e quando alguém liga, fala com a Galpões Almeida. Eles fazem a gestão. E aí a gente toma esse cuidado da nossa equipe tratar tudo dentro de um único aplicativo que hoje nós temos desenvolvido dentro da nossa empresa, que é onde eles conversam com os clientes e nós temos uma plataforma que temos acesso em tempo real das conversas deles com os clientes. Então, se ele, por exemplo, quer fazer uma visita no imóvel do Rodrigo, então eu abro um espaço, eu falo, Rodrigo, tudo bem? O nosso consultor tal, vai te enviar as informações para uma visita no teu imóvel. Naquele mesmo canal, você não vai receber uma mensagem do número dele, você vai receber a mensagem do número oficial da nossa empresa. Então, o proprietário vislumbra e vê o quê? Uma empresa com uma empresa organizada. Que a gente centraliza tudo isso. Então, não fica ligando o tempo inteiro para ele. Então, o contato sai de uma única pessoa. Isso é bem importante. E quais regiões que vocês estão atuando hoje? Olha, hoje a Galpões Almeida atende toda a grande São Paulo interior. Então, se for falar de cidades, são bastantes. Então, nós podemos pensar aqui na região de São Paulo, região da Marginal, Pinheiros, Zona Sul, Zona Leste, vamos pensar em Guarulhos, vamos pensar aqui na região da Anhanguera e Bandeirantes, até ali Paulínia, nós temos São José do Rio Preto. Claro que uma ou outra região a gente tem uma quantidade menores de galpões, né? Porque nós não somos donos de todos os galpões, né? Não temos conhecimento com todos os proprietários. Então, mas nós temos aí mais de 3.000 galpões espalhados em toda a grande São Paulo interior. Os grandes polos industriais, nós estamos lá dentro. Hoje nós estamos. Então você pode pensar em todas as cidades aqui ao redor, indo para o interior, hoje nós estamos lá centralizados. Tá melhor que o cara que tem 40 galpões, tem 3.000. E quantos corretores tem na equipe hoje, consultores? Olha, no total hoje nós estamos em 4 corretores. Justamente pelo fato de que a gente tem boa procura por galpões, mas a gente tentou criar um negócio diferente dentro da empresa, de que os corretores conseguem entender a necessidade do cliente. Mas todos os clientes que entram em contato com a Galpões Almeida são atendidos. Entendi. Tá? Então a gente tem essa consultoria aí pelos nossos, estou falando só do nosso consultor, fora o restante do time da empresa. Excelentes, né? Corretores, né? Não tenha dúvida. Boa. E o que vocês diriam assim para o corretor que talvez está pensando em entrar nesse mercado? O que ele tem que pensar? O que ele tem que se preocupar, talvez? Olha, a grosso modo, precisa se preocupar com o que é de interesse, com o que é a procura do cliente dele. Então ele precisa se inteirar. Ele precisa se inteirar no assunto, entender o que ele vai fazer e se isso vai trazer eles resultado. Então, se ele tiver essa preocupação de conhecer o que é a necessidade do cliente, ele vai se dar muito bem nesse mercado. Se ele simplesmente pegar o cliente e falar assim, você quer o quê? Eu quero alugar um galpão de 500 metros e sair ele levando para tudo quanto é lugar, o cliente vai desanimar dele e vai procurar. Então, por exemplo, nós temos aqui clientes que entram em contato e falam assim, olha, eu estou entrando em contato com vocês porque eu vi que vocês são uma empresa especializada nisso. Já começa pelos nossos anúncios. Então eu digo que um anúncio bem qualificado, bem preparado, sabe, na plataforma ali, especificado, porque a gente coloca toda a especificação do galpão para o cliente. Então se o cliente entra no site, ele vê qual que é a altura da porta, tá lá. Qual que é a largura e o comprimento do galpão? Tá lá. Qual que é a altura do pé direito? Tá lá. Quanto tem de escritório? Tem tantas salas? Tá lá. O que tem vestiário? Tá lá. Tá tudo descrito no nosso site, na nossa plataforma. O valor de locação, o valor de taxa, se existir. Então a gente procura fazer isso. Então quando o corretor que quer entrar nessa área, ele tiver esse cuidado, a tendência dele é crescer nesse mercado. Uma boa dica também é o corretor conhecer o imóvel com que ele trabalha. Isso é importante. Às vezes ele recebe o imóvel, recebe as fotos, anuncia e acabou. Mas ele precisa ir lá no imóvel, porque nem sempre a metragem que foi enviada para você é a correta. Entendi. Ele tira a metragem. Quando o futuro inquilino, né, o interessado ali, o locatário, ele quer alguma informação, se você foi ao imóvel, entra caminhão, você foi no imóvel, você vai saber dessa informação. Quem não foi, não sabe. Então, você já consegue fazer uma triagem muito maior se você visitou o imóvel e tem conhecimento dele.
E nós temos um outro ponto importante também para os proprietários investidores, porque alguns investidores que nos procuram perguntam assim, tá, eu vou centralizar o meu imóvel na Galpões Almeida, só que as outras imobiliárias? Porque eu estou dando exclusividade para vocês sobre o imóvel, então a locação é tudo com vocês, entendo que é tudo com vocês, corretamente. Diante disso, o que nós criamos? Nós criamos uma parceria com as imobiliárias para os imóveis que nós administramos. Uhum. Então, ou seja, eu tenho hoje uma carteira lá com praticamente 100 corretores. Esses corretores, eles recebem uma listagem com os imóveis que nós temos disponível naquele momento, ok? E aí, o proprietário fica tranquilo. Por que o proprietário fica tranquilo? Porque o corretor vai entrar em contato com a nossa empresa para retirar a chave, para fazer a visita no galpão. A gente já manda tudo esmiuçado, detalhado para ele sobre o imóvel. Então, para ele, isso é muito importante porque ele já tem todas as informações ali que ele teria que ir no imóvel para fazer, como dito por ela. Então, nesse caso, ele não vai ter essa preocupação. E para o proprietário não é uma preocupação, por quê? Porque nós não vamos limitar o imóvel dele só para os corretores da Galpões Almeida. Não. Ele é aberto para as outras imobiliárias que o proprietário já conhece. Então, ele não vai ter aquela preocupação de que, e se a Galpões Almeida demorar 2 meses, porque ela centralizou só neles? Então, a gente não traz essa preocupação para o investidor. A gente abre o imóvel dele para os outros corretores trabalharem, informamos para eles como funciona o procedimento, mas toda a gestão jurídica, análise, é tudo feito pela Galpões Almeida, laudo de vistoria, é tudo por nós. Uma outra dica aqui importante para os corretores é não se preocupar apenas consigo mesmo, com o recebimento do aluguel, porque isso que é o fim do trabalho, né? O que você espera ali, o recebimento do primeiro aluguel da comissão imobiliária. Mas pense também no investidor, no proprietário do imóvel, que também precisa receber os aluguéis. Porque você recebeu o seu primeiro, você está tranquilo. E o proprietário? Então, faça uma boa análise, contrate um profissional competente para isso, porque também o corretor tem responsabilidade sobre isso. E na triagem que ele faz ali no conhecimento, que ele está conversando com o futuro inquilino, né, com o locatário, ele vai levantar algumas situações de risco e ele pode informar isso para o proprietário, porque o proprietário não tem contato com o interessado, quem tem é o corretor. Então, ele pode dizer algumas coisas referente à fraude, referente a estelionatário, por exemplo. Quantos já não vieram? E aí nós descobrimos nas análises, né? E muita coisa vem dos próprios corretores que informam, olha, tem alguma coisa de errado aí. E aí nós vamos ainda mais a fundo nas análises para poder diminuir esses riscos para o investidor, para o proprietário, né? Para que, de fato, ele não tenha problemas futuros ali com a locação do seu imóvel. Tanto que hoje a questão de inadimplência, nossa, em termos de percentual, você tem? Praticamente zero. Praticamente zero. Porque a gente faz essa triagem, seja ela visual, presencial com o cliente... Ou a Cláudia ameaçando eles lá. Aí é um outro ponto, né? Aí deve ser bravo o negócio. Ou é outro ponto, né? Então, a gente tem esse cuidado com o imóvel desse investidor. Isso é importante para ele, tá? Porque alugar o imóvel é fácil. Então, eu tenho clientes que falam, Denis, mas já passou... Eu teve imóvel que passou 7 fichas e não foi aprovado. 7 fichas e não foram aprovadas. Por quê? Por N fatores que o jurídico identificou que não era o melhor negócio. E aí o proprietário fica naquela ansiedade. Mas e aí, quando que vai alugar? Quando tiver um cliente compatível. Por quê? Porque não é interessante para a administradora ter um inquilino no imóvel que vai trazer riscos. Porque eu deixo de receber também. O corretor recebeu o primeiro aluguel dele, mas eu também deixo de receber, o proprietário deixa de receber e o meu jurídico tem que ser acionado. E você perde a confiança também do proprietário, né? Depois. E sabe o que é interessante? Que você não perde a confiança só nos imóveis que você administra. Você perde a confiança também para imóveis que você não administra quando você faz a coisa errada. E olha que isso não é uma responsabilidade nossa. Isso é uma responsabilidade do proprietário, porque quando o proprietário, o investidor, ele tem uma carteira de imóveis, basicamente, ele tem uma gestão para isso. Ele tem uma gestão. E é a gestão dele que tem que fazer isso. O que compete ao corretor é exatamente o que a doutora Cláudia falou, que é exatamente o quê? Ele precisa, se ele identificar algo diferente, que ele informe ao proprietário. Informe ao proprietário, porque... você achar que você vai receber o primeiro aluguel e vai sair feliz, você vai sair feliz tranquilamente, porque você já recebeu.
Só que você lembra que a parceria, ela não pode ser limitada só àquele negócio. Ela tem que ser longínqua. Então, ou seja, uma porta que te abre não se fecha. Então, se você evidencia para o proprietário ali que aquele não é o melhor inquilino para ele, e ele entender que não é, quando você alugar, ele vai lembrar de você. Ele vai falar assim, ó, aquela empresa que alugou o meu imóvel, mas não administra, eu quero que ela trabalhe o meu imóvel. Que é o caso desse que tem os 40 galpões. Ele tinha muito problema com os inquilinos dele quando estava aberto para o mercado. E hoje ele não tem mais esse problema. Hoje ele não tem. Isso foram palavras saídas da boca dele. Bom demais. Acho que isso é importante para qualquer corretor de imóveis, né? Porque por mais que você seja nichado e especialista em um tipo de imóvel, querendo ou não, se o proprietário ou até a pessoa que está comprando ou alugando com você ganha a sua confiança, você pode ser o corretor dela para outras oportunidades. A longo prazo. Que é até o que vocês enxergaram ali de começar a administrar outros bens, né? Sim. Não que vocês não deixaram de focar nos galpões, né? Mas vocês têm o cliente e para o cliente é até interessante que isso seja feito, né? E qualquer tipo de corretor que presta esse bom serviço, mesmo que ele queira um outro tipo de imóvel, ele acaba contatando você para você avaliar, às vezes, o residencial Sim. que ele quer, o apartamento Exato. que ele quer morar, né? Porque ele já ganhou a confiança, né? Querendo ou não. É E isso. mesmo que você não tenha o imóvel, você vai encontrar um corretor que tenha o imóvel que você quer, né? Nós redirecionamos. Quando eles alugam o galpão conosco e querem um imóvel residencial. Então a gente redireciona para quem é especializado nessa área. Entendeu? Quando não tem isso na nossa carteira desse proprietário que nós administramos. Aí redirecionamos e a empresa vai lá fazer todo o trabalho dela. Aí é ela e o cliente. Mas a nossa parte foi muito bem apresentada. E esses clientes voltam. Então a gente tem visto que clientes que nós atendemos em 2019, 2018, ele volta e aí quando aparece a mensagem no celular, tô precisando de um galpão, aí eu vou olhar lá no histórico lá de conversa, é um cliente lá de 2018. Legal. Entendeu? Aí você pergunta para ele, por que você voltou? Voltei porque eu fui bem atendido, voltei porque eu vi que vocês têm conhecimento, eu não vou perder. Nós alugamos agora recentemente um galpão para uma empresa aqui de Santo Amaro, em Barueri. Ele está há 1 ano comigo. Ele estava há 1 ano buscando o galpão. E quando ele saiu no primeiro, eu falei para ele assim, olha, esse galpão é o ideal para sua empresa. E ele foi no galpão, ele viu que o galpão era ideal, só que eu falei para ele assim, vou te orientar, não é papo de corretor. Esse galpão aqui não fica 15 dias no mercado. Ele voltou com 30 dias para alugar o imóvel, não estava mais disponível. Depois de lá, ele só achou outro imóvel 1 ano depois. E esse 1 ano depois, dentro da nossa empresa, ele não saiu. Falou, Denis, eu não vou perder tempo com a concorrência. Eu quero que a sua empresa me atenda. E nós atendemos e hoje faz 3 meses que nós alugamos um imóvel para ele na região. Legal. Entendeu? Ele está se estabelecendo a empresa dele. Então veja, como que é importante isso? Porque a longo prazo te traz resultados. Sim. Te traz resultados surpreendentes. Hoje nós temos uma procura por administração que também aumentou absurdamente por conta de indicações. Por conta de indicações. Desses clientes que já trabalham conosco, eu indiquei tal pessoa, procura Galpões Almeida. Ou o locatário, esse que eu aluguei agora faz 3 meses, ele indicou um amigo dele. Eu quero alugar com vocês. E nós estamos tratando um imóvel ideal para a empresa dele de uns 10 mil metros quadrados. Então, ou seja, veio de indicação, por quê? Porque quem foi atendido pela Galpões Almeida se sentiu muito bem com atendimento, e aí indicou outro. E o empresário, ele é amigo de empresários, né? Não tenha dúvida. Exatamente. Não tenha dúvida. Então já é um cliente ultra qualificado que você tem ali na mão, né? Então tem que dar uma atenção, né? Sim. E eu queria perguntar para a Cláudia agora, quais são as maiores preocupações ou questões jurídicas, assim, tanto para o locatário e para o proprietário, o que mais costuma acontecer, pontos de atenção? Você fala no decorrer da locação no decorrer, ou ali na... Tudo. Acho que Desde desde o processo ali de locação ou até o que pode vir a acontecer depois também. Então, né, a nossa maior preocupação não é tendencioso isso, mas é com relação ao proprietário, ao dono do imóvel, porque ele perde a posse do imóvel ali, a direta, né, porque está com outra pessoa. Uhum. Então, imagina, para reaver tem todo um processo longo. Então, muitas das vezes, alguém recebe um contrato e fala assim, nossa, mas esse contrato só favorece o proprietário e o inquilino, mas você está com a posse do imóvel dele. Então, o que vai acontecer? A gente precisa garantir que tudo ocorra bem durante a locação, tem que estar resguardado ali, né? Uhum. Então, a gente já começa
fazendo isso aonde? Lá no contrato de locação, e é um contrato extenso mesmo, são 25 páginas, Nossa. e vai aumentando. Esses dias até um proprietário falou assim, mas o contrato é tão grande, eu falei, cada dia aumenta um pouquinho mais, né? Quando na vivência a gente vê que algo faltou ali, que não deu certo, quando a gente vai pra gente tenta resolver tudo na esfera amigável, né? Mas quando a gente não consegue, ele precisa da esfera judicial para resolver aquela lide, aquele problema ali, aí a gente revê novamente os contratos para que esteja de acordo, né? Isso já evita problemas futuros, né? Então Problemas ali futuros. ali é o primeiro lugar que você já tem que ter atenção, né? Porque as partes, a gente vem do pressuposto que as partes precisam cumprir o contrato, né? Então, se não está no contrato, tô tranquilo, né? O inquilino pensa dessa forma, né? O locatário pensa dessa forma. Então, eu tenho que ali já ver tudo que eu preciso para resguardar, blindar o proprietário do imóvel, porque depois a situação se torna mais difícil, né? Então, o que o proprietário precisa se preocupar? Primeiro com o contrato, tem que estar ali, é lógico que prevendo todas as situações. A segunda situação é a garantia. É a garantia. E aí você me diz, qual a melhor garantia? Você me pergunta, qual a melhor garantia? Não sei, depende da análise de cada cliente. Às vezes, o melhor é nem que não ter garantia, que eu também posso fazer, né? Você perguntou das modalidades de garantia, e tem essa também, sem garantia. Né? Então, é um imóvel que você recebe antecipado o pagamento do aluguel. Né? Em todas as modalidades de garantia, o inquilino fica ali um mês e aí ele paga, né? Quando a gente não tem garantia no contrato de locação, então ele paga antecipado, ele paga e fica, paga e utiliza o imóvel. Aí você me diz, mas quando que seria o mais provável? Né? Qual é a melhor situação? Quando eu vejo que o risco pode ser alto e eu preciso retomar o imóvel, eu quero retomar esse imóvel rapidamente. Eu sei que ele não tem bens suficientes para me pagar depois os aluguéis, um imóvel, como no seu caso que você deu como garantia, não tem um imóvel como garantia, ele não tem. E ainda assim o proprietário quer alugar para essa determinada pessoa, então eu deixo sem garantia. Por quê? Porque eu consigo rapidamente reaver esse imóvel. Eu consigo que a posse direta volte rapidamente para o proprietário. Né? Então, quando eu vou lá e faço o protocolo da ação, protocolo online, né, agora, o juiz ali, quando ele recebe, ele lê a minha petição, ele já determina a reocupação do imóvel para o proprietário, né? A posse volta o despejo, ele determina já ali o despejo imediato. Então, ali eu tenho 3 meses para que o imóvel esteja, geralmente, né, o que demora nesses casos, até 3 meses eu tenho a posse de volta para o proprietário, e isso é o melhor dos mundos, né? Então, é análise direta, ponto a ponto. Agora, o que o inquilino precisa se preocupar? Aí o Denis pode até nos ajudar, né? Depende muito do que é a atividade dele. Cada atividade ele vai olhar de forma diferente para um galpão, não é? Sim. Mas outras situações que ele precisa estar resguardado no contrato, né? Que de fato esteja como responsabilidade do proprietário tudo que for estrutural. Vazamento no telhado, de forma geral, é responsabilidade de quem? Do proprietário, a menos que você subiu lá e quebrou uma telha, né? Aí o vazamento é por conta disso. Então, ele precisa também olhar o contrato, verificar se ali tudo que for relacionado à estrutura esteja, que de fato a responsabilidade é do proprietário. Né? Porque ele não pode entupimento, por exemplo. Ele acabou de receber a posse do imóvel. E está tudo entupido. E aí? Como é que eu faço? Quem é essa responsabilidade? Proprietário? Então, no contrato, isso também já precisa constar. Né? E, dentre outras coisas, aí ele vai olhar para a sua atividade e verificar o que ele precisa para estar resguardado, relacionado a isso. Legal, boa. E o BTS? Tem muita procura? Porque, só explicando um pouquinho, o BTS é quando você faz uma construção já pensado numa indústria, numa pessoa que precisa fazer um negócio sob medida, né? É o Built to Suit, Built né? to Suit, Tem episódios no Mi Casa aí, quem quiser se aprofundar no tema. Sim. Isso tem acontecido bastante? Vocês participam desse processo? Como que funciona? Nós não temos muita procura por isso, tá? Por esse formato, por esse modelo de BTS. Esse cliente que nós estamos desenvolvendo o projeto dele, ele gostaria que tivesse, mas não, a gente vai trabalhar com o 3D do imóvel dele para colocar no mercado, mas eu não tenho essa procura, mas sim, existe uma procura. Mas as empresas que mais procuram esse formato são empresas maiores, né, multinacionais, porque eles têm ali um formato diferente de galpão, eles têm um prazo, eles precisam que o galpão esteja dentro das adequações da empresa dele. Então, por exemplo, ele vai fazer uma matemática bem simples. Quanto tempo eu gastaria para adequar um imóvel à minha atividade? Quanto tempo eu gastaria para fazer um BTS? Então, ele vai fazer essa matemática. Se o tempo
for praticamente muito próximo, e eu digo muito próximo assim, porque hoje as construções estão muito rápidas, tá? Muito rápidas. Então nós temos um cliente que alugou conosco ali em Alphaville, que é uma empresa, eles demoraram 8 meses para poder começar a operar dentro do imóvel. 8 meses. Por quê? Porque tem licença, eles tinham que preparar os ambientes para que era a caracterização da empresa deles. Então, por conta disso, eles entraram. Mas há outros clientes que não, que já preferem fazer um BTS, porque ele faz essa matemática, então já construa um imóvel com esse potencial que vai atender a nossa empresa. Mas nós não temos procura hoje por BTS. Nós temos sim os proprietários que têm o terreno e deixam à disposição para nós, dizendo, olha, se tiver... inclusive nós estamos agora... Eu não vou citar o nome aqui, mas é um grupo grande aqui em São Paulo que nós estamos analisando um terreno aqui na Vila Guilherme para construir um imóvel para atender a empresa dele de turismo. Você entendeu? Então, ou seja, nós tivemos a primeira reunião agora essa semana e agora ele está desenvolvendo um croquisinho simples para apresentar ao proprietário, para o proprietário passar o custo de locação final e construir para ele dentro do terreno. Então, esse é um BTS. O BTS é legal porque você consegue fazer um contrato desproporcional, né? Você consegue pegar um tempo maior de aluguel, você consegue prever outras coisas, né? Que você já prevê. Quem faz um BTS, consequentemente, está fazendo um contrato acima de 10 anos. Sim. Eu vou fazer todo o investimento, mas eu quero um contrato, no mínimo 10 anos, e aí tem cláusulas de valores absurdos por conta do investimento, se você declinar, multas e afins. A gente está falando exatamente de grandes empresas, né? Porque você imagina que a pessoa vai ter que esperar a construção do imóvel, né, para que a sua atividade seja exercida ali. Então não é todo mundo, que geralmente é aquela pressa, né? Eu preciso para ontem, né? Teve um boom aqui e de repente cresceu muito, eu preciso agora de um espaço maior. Geralmente é assim que funciona, não é? Alguns meses. Na verdade, a maioria que procura já é para agora, né? Para ontem. Um ou outro que já tô atrasado. Já está atrasado, né? Você imagina esperar a construção. Então, de fato, somente grandes empresas que já têm... Um plano de expansão, assim, né? Exatamente. Que já é um estudo feito, né? Eles fazem um estudo para quanto tempo? Então, por exemplo, nós alugamos um galpão agora em Alphaville de 10 mil metros quadrados para uma empresa. Mas essa empresa demorou praticamente 4 meses ou mais para poder avaliar qual era o melhor negócio para eles e o período que eles iam ficar lá dentro. O tempo que ia ficar, o investimento que eles iam fazer para poder estar ali dentro. Então, ou seja, essas grandes empresas, eles fazem um estudo até o último dia do contrato, para não faltar A, B, C ou D dentro da operação dele. É um negócio bem interessante. Boa. Chegou aquele momento do episódio que a gente precisa dar a palavrinha mágica, né? Isso daí. Todo episódio a gente coloca uma palavra no meio, em um momento totalmente aleatório, que quem chegou até aqui e escutou o episódio inteiro vai comentar essa palavra lá no Instagram e vai receber um resumo com inteligência artificial de tudo que a gente falou aqui para poder consultar depois as informações ali de forma mais organizada, que a gente acabou falando de bastante coisa, né? Então eu queria pedir para vocês escolherem essa palavra. Qual palavra vocês querem que seja a palavra mágica? Palavra mágica. Tô pensando aqui. Alguma sugestão? Pode ser. Essa última palavra aí que a gente acabou falando agora, né? Apesar de não ser nossa especialidade. BTS. É BTS. BTS? Quer usar BTS? Será que tem? Não sei. Acho que não. Não? Não tem? Não tem? É que a gente não pode repetir as palavras. Não pode? Né? Não, as palavras que a gente já usou anteriormente. Senão recebe outro resumo, né? Aí não tem como. Entendi. Administração? De locação? Pode ser, pode Acho ser. que a administração não tem. Pode ser administração. Pronto. Acho que a administração é legal. Gente, escreva com C cedilha e tio, por favor. Se escrever sem, a gente pede pra galera colocar no ManyChat. Então, se você quer receber o resumo desse episódio, vai lá no Instagram do Micasa, comenta num post, responde um stories ou manda no direct que a gente vai te mandar o resumo, beleza? Palavra administração. Administração. Boa. Lembrando, só no Instagram. Já aproveita que você tá entrando lá, já curte, compartilha, comenta, né? Divulga aí pro seu amigo que precisa ouvir esse episódio, né, Rodrigão? É lógico. Quem já falou? Que podcast já falou de galpão? Eu não conheço. Eu não conheço. Isso daí é só o Galpões Almeida mesmo que tá ganhando dinheiro com isso. É impressionante, viu? Boa. Quanto tempo de empresa você já tem? Praticamente 16 anos. 16 anos? Isso. É história, hein? É. Tem algum cliente assim que te marcou, que você gostaria de contar, talvez que tá com você há muito tempo, ou não sei. Algum caso que deu um problema, sei lá.
Problema? Alguma coisa que Ah, marcou. problema ele lembrou rapidinho. Problema. Você viu? Quando é problema, a gente lembra mais rápido, né? Tivemos um episódio de um proprietário que passou para nós, nós íamos administrar o imóvel dele, um galpão. E aí, em uma das análises, nós não aprovamos a ficha do cliente. E aí, por conta da seguradora ter aprovado a ficha do cliente, ou seja, entrou em contradição. A administradora, que ia fazer a gestão do bem dele, não aprovou. Aham. Mas a seguradora, que em tese é maior do que a Galpões Almeida nesse sentido de aprovação, aprovou. E aí nós falamos para ele, olha, é uma locação de risco, nós não aprovamos, então por conta disso, você segue, a gente não vai administrar e você fica com o teu imóvel tudo certinho, tá tudo certo. O corretor que alugou recebe o primeiro aluguel dele e você segue com a locação. E aí no final, né, foi interessante que ele falou assim, tá, tudo bem, tá tudo certo. Aí quando assinou o contrato, chegou a assinar... Depois de assinar o contrato de locação. Assinou o contrato de locação e falou assim, eu resolvi, eu quero que vocês administrem. Eu quero que vocês administrem. Aí olhamos um para a cara do outro e dissemos assim, e agora? Vamos entrar nesse barco furado ou não? A gente já sabia que era uma barca furada. E aí falamos, tá, vamos entrar. Pegamos, porque ele tinha outros galpões também, né? E aí entramos nessa. Resultado final. Na semana que nós enviamos o IPTU, a inquilina não conseguiu pagar. IPTU baixo, viu, gente? Baixo mesmo. Vou abrir o valor, R$500. No mês que vem seria o aluguel dela, com 60 dias, ela não pagou o aluguel. Aí o proprietário já ligou. E aí? Cadê o meu aluguel? Nós tínhamos avisado a ele dessa situação, né? E aí, agora nós vamos recorrer a quem? A seguradora. Recorremos à seguradora. E tentamos, nós não éramos filiados ainda a essa seguradora, e tentamos por quase 2 meses, foi isso? Quase 2 meses. Notificar a seguradora que o cadastro que eles aprovaram não estava pagando os aluguéis e precisaríamos que eles intervessem nessa situação. Porque, afinal de contas, nós tínhamos, embora nós temos o nosso jurídico próprio, não é terceirizado, é próprio, mas nós temos essa assessoria da Porto Seguro. E também para que o proprietário pudesse receber os aluguéis, não é? Exatamente. E o que acontece nesse caso, né? A própria corretora que fez aí o seguro, é ela que tem que acionar a seguradora. Não nós. Então, não pode uma outra pessoa, ou administradora, agora nós somos filiados e também a gente que faz, todos os imóveis que nós administramos, a gente que faz esse trâmite, né? Mas até então, era a corretora de cada um. Então, a corretora, como era amiga dessa inquilina, da locatária, não acionava a seguradora. E o proprietário querendo receber não conseguia por conta disso. A gente demorou 2 meses até que a seguradora entendesse que a gente estava com dificuldades por conta disso e aceitasse, então, aí... Mas aí, resumindo, o proprietário ainda teve que pagar as parcelas do seguro fiança, as parcelas mensais que o inquilino deveria pagar para que ele recebesse o valor do aluguel, né? Caraca, ele acabou perdendo esse dinheiro, então, vamos dizer assim. Exatamente, né? Então, assim, por isso que é o melhor dos mundos seguro fiança, mas a gente tem que ter algumas preocupações ali, né? Então, quem não tem um conhecimento acaba deixando por isso mesmo, né? Então, foi um problemão aí que ele enfrentou e nós juntos, né? Na hora. Aí, no final, deu tudo certo. O inquilino entregou o imóvel, né? Foi despejado, vamos dizer assim, né? Entregou o imóvel na data que o oficial... foi oficializado ali, né? Convidado a se retirar, saiu e o proprietário reaveu o imóvel e colocou no mercado para locação novamente. Aí ele nunca mais alugou sem a aprovação de vocês. Na verdade, a gente abriu mão da administração, não quisemos mais. Ah, é? É. Caraca. É porque, assim, para nós é importante o proprietário entender que nós somos parceiro dele. Você viu que ela falou do contrato. O contrato sempre vai favorecer quem? Ao proprietário. Porque a obrigação legal do locatário é pagar os aluguéis em dia e acabou. Pagou os aluguéis em dia, ele está cumprindo o contrato. E mais alguns adendos que tem ali, como o seguro do galpão, como renovação do AVCB, passar para o grau de atividade dele, algumas outras questões que ele precisa cumprir. Então, se o proprietário não entender que nós somos parceiro dele, para nós não é interessante tê-lo como cliente. Porque a gente sempre vai bater nessa mesma tecla. Então, prefere-se que a gente achou melhor abrir mão. E aí abrimos mão e não continuamos na gestão.
Após de resolvido toda a situação, Sim, né? 100% Após de resolvido, ele com o imóvel na mão, já está alocado para uma outra empresa, mas não fazemos a gestão mais. Entendi. Legal. Isso aí. Boa. Acho que conseguimos explorar bem, né, Rodrigo? Deu, com certeza. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. E a gente pede para finalizar, a gente pede uma mensagem final. Alguém que quer entrar para esse mercado de galpões, ou alguma Ou que outra quer mensagem. investir também. investir. O que tiver no coração Uma de mensagem vocês. final aí pra gente encerrar o episódio. Uma de cada um, vai. Para não centralizar em um. Estudo, né? É necessário você estudar. Se você quer investir nesse ramo, estude a localidade, né? O mercado dali, para que você realmente faça, ouça, né? Marque reuniões, ouça os corretores ali, as imobiliárias daquela região, para que você tome uma decisão racional relacionada a isso, né? E quanto aos corretores, aí a minha sugestão é ouça o seu cliente, qual a necessidade dele, gaste tempo para entender qual a necessidade dele, para que você apresente o imóvel ideal, né? E ajude também o proprietário na análise da documentação, não pense apenas no receber o seu aluguel, pense também que o proprietário precisa receber, né? E para o cliente aí, quem quer alugar um imóvel, gaste tempo também informando para o corretor o que você precisa de fato, né? Porque às vezes vai lá naquele anúncio, eu quero visitar esse anúncio aqui específico, e o corretor quer entender mais a necessidade, não, marca aí, eu quero... Não, gaste tempo também informando para que seja mais assertivo, né? Tempo é escasso. Então, a gente precisa acertar aonde for a visita, de fato. Valoriza o tempo de todos. Exatamente. Eu acho que ela encerrou bem, viu? Mas eu acho que é isso. O corretor determinando o tempo para conhecer aquilo que ele quer entrar. Se ele quer ser um corretor na área imobiliária, foque. Tem que ter o foco. O foco no quê? Naquilo que você achar melhor. Então, os primeiros meses, vá conhecer o mercado, a vastidão. Conheceu? É esse que eu quero entrar. Seja na área comercial, seja na área residencial ou na industrial. Porque aí você vai determinar um tempo para aquilo e você vai trazer resultados muito maiores do que você ter uma vasta informações de imóveis diversos na sua carteira do que somente um. Então foi isso que nós fizemos. Nós focamos nisso, deu muito certo, e aí a minha orientação para eles é que também façam o mesmo, e com certeza eles terão resultados muito satisfatórios. Boa. E vocês vão trazer aqui alguma condição especial para quem é do Micasa, quem tá, nossa audiência aqui que está acompanhando, seja investidor ou seja alguém aí que quer alugar um imóvel também? Claro, é sempre muito importante. Primeiramente, eu quero também agradecer a vocês pela oportunidade concedida a Galpões Almeida por estar aqui representando o nosso negócio. De coração, por terem aberto as portas. É muito bom a gente poder falar um pouco do nosso trabalho e entender o trabalho de vocês também. E aí a doutora Cláudia vai... Nós vamos sim. Para os proprietários aí de imóveis, os investidores, se vierem até nós para a administração dos seus imóveis aí, administração da locação, nós vamos sim, citando a Micasa, nós vamos ter sim um desconto no valor, na porcentagem referente à administração. Acho que assim vai, né? Quem é do Micasa, além de aprender aqui, ainda vai ter desconto aí, não dá, né? Desconto, né? Vale a pena, né? Vale a pena assistir o Micasa. Né? Obrigado, Micasa. Então, já se inscreve no canal aí, se você tá no YouTube, no Spotify também, dá pra seguir, né? Dá pra seguir. Deixa 5 estrelinhas aí no Spotify, se você tá dirigindo, deixa pra fazer isso depois, né? E é isso. É isso aí, Rodrigão. Pra audiência, então, chama lá, fala Micasa, hein? Faz essa questão de dizer pro Micasa, depois fala pra gente aqui, né? E tem Instagram também de vocês, pra galera encontrar? Temos Instagram, tá? Temos Facebook também, Galpões Almeida. Tem o site, né, que tem todos os galpões disponíveis, né? Sim, www.galpõesalmeida.com.br. Boa. É isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Mais uma vez. Nós que agradecemos mais uma vez. E esse foi mais um Micasa, então até a próxima semana e tchau. Obrigado. Valeu. Tchau.